Vamos agora relaxar nosso corpo, suavizar mais e mais, ligarmos a Deus, manter a posição ereta, fazer as frases de gratidão, que elas sejam inseridas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Então vamos, feche os olhos, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Alone, agradeço a Vanessa, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos Paulo André, Denise, Andrei e suas famílias. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Luz, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana e Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a todos que me auxiliam, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, às estrelas, à lua cheia, à lua nova. Agradeço às grandes cachoeiras, a toda a beleza da natureza, aos gramados verdejantes. Agradeço aos meus grupos de estudo, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar divino, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol, à luz que me aquece, que me ilumina. Agradeço aos meus queridos vizinhos do 28 de agosto. Agradeço aos queridos vizinhos da casa de Laxim. Agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam, a todos que procuram melhorar. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Vamos agora relaxar nosso corpo, suavizar mais e mais, ligarmos a Deus, manter a posição ereta, fazer as frases de gratidão, que elas sejam inseridas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Então vamos, feche os olhos, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Alone, agradeço a Vanessa, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos Paulo André, Denise, Andrei e suas famílias. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Luz, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana e Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a todos que me auxiliam, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, às estrelas, à lua cheia, à lua nova. Agradeço às grandes cachoeiras, a toda a beleza da natureza, aos gramados verdejantes. Agradeço aos meus grupos de estudo, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar divino, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol, à luz que me aquece, que me ilumina. Agradeço aos meus queridos vizinhos do 28 de agosto. Agradeço aos queridos vizinhos da casa de Laxim.
Agradeço, agradeço, agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam, a todos que procuram melhorar. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Vamos agora relaxar nosso corpo, suavizar mais e mais, ligarmos a Deus, manter a posição ereta, fazer as frases de gratidão, que elas sejam inseridas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Então vamos, feche os olhos, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Alone, agradeço a Vanessa, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos Paulo André, Denise, Andrei e suas famílias. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Luz, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana, Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, a Ronaldo, a Isabela, a todos que me auxiliam, a Neuza. Agradeço Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, às estrelas, à lua cheia, à lua nova. Agradeço às grandes cachoeiras, a toda a beleza da natureza, aos gramados verdejantes. Agradeço aos meus grupos de estudo, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar divino, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol, à luz que me aquece, que me ilumina. Agradeço aos meus queridos vizinhos do 28 de agosto. Agradeço aos queridos vizinhos da casa de Laxim. Agradeço, agradeço, agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam, a todos que procuram melhorar. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Vamos agora relaxar nosso corpo, suavizar mais e mais, ligarmos a Deus, manter a posição ereta, fazer as frases de gratidão, que elas sejam inseridas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Então vamos, feche os olhos, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Alone, agradeço a Vanessa, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos Paulo André, Denise, Andrei e suas famílias. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Luz, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana, Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, a Ronaldo, a Isabela, a todos que me auxiliam, a Neuza. Agradeço Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, às estrelas, à lua cheia, à lua nova. Agradeço às grandes cachoeiras, a toda a beleza da natureza, aos gramados verdejantes. Agradeço aos meus grupos de estudo, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar divino, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol,
a luz que me aquece, que me ilumina. Agradeço aos meus queridos vizinhos do 28 de agosto. Agradeço aos queridos vizinhos da casa de Laxim. Agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam, a todos que procuram melhorar. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Vamos agora relaxar nosso corpo, suavizar mais e mais, ligarmos a Deus, manter a posição ereta, fazer as frases de gratidão, que elas sejam inseridas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Então vamos, feche os olhos, agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço ao Petit Alone, agradeço a Vanessa, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos Paulo André, Denise, Andrei e suas famílias. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Luz, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana, Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a todos que me auxiliam, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, às estrelas, à lua cheia, à lua nova. Agradeço às grandes cachoeiras, a toda a beleza da natureza, aos gramados verdejantes. Agradeço aos meus grupos de estudo, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar